Olá, boa tarde. Esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje tem a satisfação de receber por falta de duas convidadas que vão discutir conosco os desafios da reciclagem e da coleta seletiva de lixo. Nós temos aqui presentes a presidente do SEADEC, Rita de Cássia Gonçalves Viana, só ela quer ter nome comprido, e a Patrícia Decene, vou encurtar para ficar mais fácil, que é a presidente da rede Catavida e também coletora. A Rita e a Patrícia têm um histórico de longa data na atuação dessa demanda da reciclagem, né? Para você ter uma ideia, nasceu em Sorocaba a primeira rede de cooperativas voltadas a atender a demanda dos trabalhadores, né, que atuam com esse segmento, e também o start para que políticas públicas pudessem ser executadas. Não foram ainda, elas ainda enfrentam muitos problemas, e a gente vai falar disso já nessa entrevista, né? Rita, Patrícia, muito bem-vindas, muito obrigado pela presença de vocês, tá certo? O espaço está à disposição. Eu já vou engatar a primeira pergunta. Por que a coleta em si, a reciclagem em si ainda é um tabu? É tão difícil trabalhar com coleta no Brasil? Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Estamos à disposição. Bom, eu acredito muito que a falta da coleta seletiva, da reciclagem, é pela falta de política pública mesmo, pelo desinteresse, pelos gestores públicos optarem por empreiteiras, por terceirizados, e não ter uma visão voltada para o social, né? Hoje nós temos muitas leis que são boas, elas têm assim um grau de proteção para os trabalhadores, as trabalhadoras, os catadores em geral, mas infelizmente a maioria do Brasil não é cumprido. Então, isso nos entristece muito, a ponto de você ter metas de erradicação dos lixões, metas de você aumentar a reciclagem, porque isso contribui para minimizar as emissões de gases de efeito estufa, ou aquecimento global, mas infelizmente para a gente o principal mesmo é a falta de vontade, a falta de interesse dos gestores públicos. Ou seja, reciclagem e coleta não dá retorno. Dá retorno, talvez seja por isso, né? Sua opinião. Boa tarde a todos, eu sou a Patrícia. Obrigada pela participação aqui no Bom Senso Brasil. Como a Rita falou, infelizmente falta vontade dos gestores públicos incentivar a questão da coleta seletiva e do social, né? Então, pelo fato dela ser vantajosa, é por isso que não está na mão dos catadores. Com certeza é isso. Está na mão de quem? Na iniciativa privada, né? Hoje, quem faz coleta nos municípios é a iniciativa privada. São elas que fazem a coleta dos resíduos e levam para os aterros sanitários. Alguns municípios têm coleta seletiva, têm a inclusão social dos catadores. A gente tem na nossa região alguns municípios que faz um trabalho, de fato, com os catadores de materiais recicláveis organizado em cooperativas. Mas então, você colocou aqui, está na mão da iniciativa privada, mas é a coleta como um todo, não existe uma separação. Isso. É isso? Uhum. Eu vou colocar alguns dados aqui para a gente começar. Reciclagem, porcentagem de cada país. Alemanha recicla 67,1%. Uhum. Coreia do Sul 59%, Áustria 59%, Holanda 56%, Bélgica 55%, Brasil 4%. E Sorocaba menos de 2%. Pronto, já ia perguntar, já falou. Mas, O Brasil pode desperdiçar 130 bilhões em 2050 com má gestão de resíduos, diz estudo. Pesquisa da consultoria S2F para que poderá ser com gastos decorrentes da baixa reciclagem. Você pode cumprir metas dispostas por uma parcela de 15 bilhões. Tá. Me permite? Claro.
essa questão do desperdício do 130, ele entra também na questão que quando você pega um município que não tem a coleta seletiva, ele pega todos os materiais, inclusive a parte reciclável dos resíduos secos, né? Porque se você for fazer a discussão mais ampla, tudo pode ser reciclável, mas nós estamos falando da parte da fração seca, comumente A chamada, parte sólida. que é a parte resultante de embalagens, de óleo residual de fritura. Certo. Bem, se a gente pegar esta parte, que é em média 1/3, você paga literalmente para você descartar um resíduo que poderia voltar ao ciclo de produção, economizando água, economizando energia, economizando recurso natural e gerando renda para pessoas. Então, este 130 bi, ele é muito forte e ele é muito impactante quando a gente fala de um país, né, que a fome assola o mundo, mas vamos falar do país do nosso Brasil, né? Então, isso é um dado muito impactante. Uma coisa importante também que a gente tem que entender, a gente fala, por exemplo, o Zé Antônio colocou a questão de dar Retorno. resultado, né? Retorno. Que não dê resultado. O resultado ele não pode ser visto único exclusivamente do ponto de vista monetário. Exato. Lixo não dá resultado, tá? Exato. Lixo não dá resultado, o lixo tem que ser retirado. Então nós pagamos inclusive taxa para retirar, é uma necessidade social. Então uma coisa que eu acho que tem pegado um pouco, que tem atrapalhado essa questão da reciclagem, é essa questão de se imaginar não o lucro, não é uma questão de lucro, é o resultado que você dá em retirando prejuízos da sociedade. E isso não tem sido trabalhado. O pessoal fala, não, tem que dar resultado, não, o lixo não dá resultado. Polícia dá lucro? Não, mas você tem que ter polícia. Então tem algumas... Cultura, né? Cultura. Claro. Nós temos algumas situações no Brasil que eles se vê única e exclusivamente como lucro final, mas não vê o resultado, o lucro social Exato. do resultado daquilo que é feito. Exato. A coleta convencional da coleta de materiais recicláveis, né, da coleta seletiva, ela é 4 vezes, se for pensar monetariamente, mais cara. Mas o retorno que isto dá está ali, ó, no desperdício. Porque você não pode pensar só nessa questão, estou corroborando com tudo que você disse. Você não pode só pensar naquela parte ali de gestor. E quanto você vai gerar de renda para as pessoas? Essas pessoas vão aquecer a economia. O que isso vai contribuir com a natureza? Então... Menos lixões. Exatamente. Menos descarte, menos poluição. Sim. Tá? Agora, você colocou uma situação que eu fiquei pensando aqui. Realmente, a gente começa a pensar, será que não tem, como eu posso falar assim, muito lobby por conta que é uma área muito complicada essa de coleta de lixo, tá? Não, O lobby, ele existe. no Brasil inteiro, que envolve muito dinheiro, envolve... Tanto que quando você vê algumas operações aí no Brasil inteiro... exatamente, tá? Então, de repente, talvez realmente não seja o interesse, ou melhor, o interesse seja até de barrar o avanço da coleta seletiva, porque você vai tirar os altos ganhos de um determinado setor. Zé Antônio, você... Não existe efeito sem causa, né? A gente sabe. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente sabe disso. Não, mas esse é um problema, né? A Rita e a Patrícia melhor do que a gente sabe, e que desde sempre foi assim, né? Desde que se colocou em pauta coleta, reciclagem, os olhos do setor privado cresceram, muita gente viu, né? Então, se eu posso, para mim, eu não vou compartilhar com quem precisa, porque, infelizmente, não é para Sorocaba, é mundo, não estão aqui situando a discussão localizadamente. Brasil, isso não acontece, Ju. Isso acontece isso acontece na Dinamarca. No Brasil. Na Alemanha, lá, que lidera o ranking e tudo mais. Tá? Agora, me diz uma coisa, a gente já vai passar para o outro lado. Mas qual que é o perfil do catador? Quem é o catador hoje? Como é que ele é? Quem é? O catador, eles são pessoas normais, claro, trabalhadores ali A gente sabe de que Aí, assim, tem mais mulher, tem mais homem, qual que é a faixa de idade, como é que é?
Olha, tem muitos jovens, Jovem. meia-idade, são trabalhadores, isso eu vou dizer, os cooperativados, os que estão dentro da cooperativa. Já estão aí na faixa acima dos seus 40 anos, mas tem jovens ainda. Pessoas que não conseguem adentrar no mercado do trabalho, ou são pessoas que tem os seus certos, vamos dizer, não consegue, ou uma qualificação, enfim. Mas são pessoas, assim, que gostam de estar num trabalho, né, em conjunto, desenvolvendo, que é a coleta, a separação, né? Então, assim, gosta do que faz. É um perfil, assim, mudou muito do que foi do passado, entendeu? Hoje, assim, as pessoas estão um pouco mais conscientes, desenvolve o trabalho com qualidade, né? Então, assim... Um catador consegue manter a subsistência? Eu ia perguntar. Ele O ganho médio mensal de um catador? Eu vou dizer pela Coopervida, é um salário mínimo mais a previdência, tá? Isso porque a cooperativa, ela sobrevive exclusivamente da venda do material. E isso, dentro do mercado, ele é sazonal. A partir do momento quando você tiver uma prestação de serviço, uma parceria, a renda, né, do cooperado, ela pode ser muito maior, né? Então, ela Na cooperativa privada, mais que isso? Eu não sei dizer da cooperativa privada. Não, desculpe, na cooperativa que foge, que tem a parceria, que tem o apoio, né? Ah, sim, com certeza. Por exemplo, se você pega uma cooperativa, né, que ela tem, né, parceria com o poder público, aonde o poder público custeia, vamos lá, que é o custo maior de uma cooperativa, que é a coleta com caminhão e motorista e suas manutenções, né, com certeza o ganho desse catador vai ser muito maior, né? Tem cooperativas aí que tem EPIs, cestas básicas, a manutenção de caminhão, motorista. Então, assim, elas, além dela ter essa despesa a menos, mas o que ela vende, então a sua renda é muito maior. Quantos catadores tem hoje em Sorocaba como um todo? Não chega assim, cooperativados, eu creio que não chegue a 100. Né? Porque com Sorocaba não tem, acho que tem 3 cooperativas só, né? De catadores de materiais recicláveis. Agora, no coletivo de catadores individuais, quem poderia responder isso é o próprio poder público, são os CRAS, porque eles têm os levantamentos, né, mapeado, né, nas regiões de catadores individuais que atuam aí na cidade. Me parece que em 2014, no plano de coleta seletiva que foi feito, chegou-se a um estudo que tinha 1.400 catadores, tá? Mas, assim, de 2014 para cá, muita coisa avançou. Sim. Então, é o único dado oficial que nós temos. Agora, Só fazendo um corte, eu creio que deve ter muito catadores da cidade de Sorocaba, vista a quantidade de comércios, né, que existe de materiais recicláveis na cidade. Então, para ter essa quantidade de comércio, significa que tem muitos catadores. Vocês fazem ideia de quanto isso movimenta aqui no município, mais ou menos, assim, no cômputo geral? Olha, fica difícil dizer isso porque, assim, informações do município são os dados que a própria prefeitura lança no seu portal, né? Então, a gente não sabe, pelas informações que tem da prefeitura, se isso é sempre avaliado, se são números constantes ou não, quanto tempo ela leva para abastecer isso de informação ou não. Daí fica difícil. Eu sei dizer pela cooperativa da qual eu represento, né? Então... Você estava falando, desculpa, você estava falando um pouco antes da gente entrar no ar, você deu uma informação que me pareceu que alguma coisa está errada. Você falou que enquanto cooperativa você não tem autonomia de trabalhar em regiões que não aquela que está delimitada para você. Assim, eu enquanto cooperada da cooperativa, né, a Coopervida, assim, a gente não tem parceria nenhuma com o poder público, né? Sim, então, assim, eu sou limitada, eu fico limitada a algumas regiões que estão próximas a mim. Eu estou ali localizada no extremo oeste leste da cidade, eu estou no Genebra. Para mim sair de lá e até a Zona Norte, a título de exemplo, eu tenho um custo. Eu vou rodar tantos km e lembrar
lembrando que o material reciclável, ele não são reais, tá? Eles são centavos. Você precisa de um acúmulo desse material. Então, eu não posso, assim, o linguajar, dizer, bater lata com caminhão para poucas coisas, né? Então, eu vou em determinados pontos, né? Que é onde eu só chego e coleto. Eu não posso ficar fazendo coleta porta a porta, por conta do custo. Eu tenho diesel, eu tenho motorista, mão de obra, alimentação, né? Então, eu sou limitada, né? A gente não cresce, a gente não avança por falta de parceria, né? O que a gente precisa é, de fato, o cumprimento de políticas sociais e públicas, né? O que a gente precisa de um gestor da cidade? Que ele invista, né, na coleta seletiva, que ele invista em cooperativas, que fomente isso, né? Então, para daí você poder ter resultado. Senão você fica amarrado. Vamos lá. Claro, até 2. O que acontece? Só para a gente deixar assim bem evidenciado, né? Se a gente pegar as informações que são bem mínimas no site da prefeitura, diz que a prefeitura atende, as 2 cooperativas atendem 28 mil, quase 29 mil residências em Sorocaba. Só que hoje você tem mais de 760, vamos pegar aí, 750 mil moradias em Sorocaba. O que é 28 mil? Não é nada. É nada. E quando a Patrícia fala da limitação, é porque como é que você vai transitar, você vai pagar mais para você ir até o local do que, de fato, para retirar o resíduo. E aí, só para finalizar, com uma outra questão. Muito se fala, e eu já vi muito assim, as prefeituras no geral, e eu não estou falando só de Sorocaba, falarem, mas a coleta seletiva não acontece porque a população não faz, a população não ajuda. Então, eu acho que é muito cômodo você jogar nas costas da população quando menos de 20% no país tem acesso à coleta seletiva. Como que você pode falar que a culpa é de alguém se aquele alguém não tem acesso à coleta? E quando a gente fala de Sorocaba, nós estamos falando que no país 20%, menos de 20% tem acesso. Quando a gente fala de Sorocaba, cerca de 10% no máximo tem acesso. Então, é sempre pelas metades da média nacional, considerando os estados mais vulneráveis que a gente tem, né, na nação. Coleta seletiva, a economia reversa, tá? Vamos fazer essa junção. No Brasil é meio louca, tá? É bem louca. Porque assim, né? Daí eu vou só dando uma entrada. Você tem, por exemplo, alguns setores que você tem que implementar a economia reversa, tarará, não se consegue, tá? Porque não tem aquele quantitativo de materiais, porque não existe ainda uma coleta, uma forma, uma logística de trazer aquele material para fazer a economia reversa. E aí o que estava acontecendo? A gente estava importando lixo. Estava importando lixo, tá? Agora, é que eu falo, meio doido, a gente não consegue fazer aqui, tem que importar lixo da Inglaterra. Aí o pessoal falou, não, volta. Mas é uma coisa assim meio doida, né? Aí eu pergunto, tá? Quando a gente fala em cooperativa, isso eu já escutei, tá? Mas a cooperativa, né, é uma coisa assim muito, vamos dizer assim, muito básica. E aí quando você fala da questão das empresas, mas as empresas elas têm uma estrutura melhor, geram lucro também, geram impostos, tá? A gente escuta de tudo, tá? A gente tem ouvido. Claro. Tá? Podia ser surdo, seria pior, né? Mas vamos lá. O que está faltando para a gente profissionalizar e começar a fazer realmente uma escala produtiva
em escala industrial, empresarial, para realmente a gente conseguir, até vamos dizer assim, lucro ou patrocinadores, que tem alguns patrocinadores, inclusive internacionais, para isso. O que está faltando para a gente chegar nesse ponto? Então, primeiro, vamos assim, separar o joio do trigo. A empresa, ela tem uma estrutura que não se compara à cooperativa. Isso. Não se compara. Mas ela não trabalha de graça, coisa que os catadores trabalham de graça, para o poder público. Aí começa a discrepância. Se paga uma empresa, por que não pode pagar a cooperativa? Concordo, gênero, eu acho que deve ter certa taxa. Você paga a cooperativa, você estrutura e você cobra o serviço público. E aí, o que acontece? Hoje, nós conversamos com o vereador Isídio, na verdade, o vereador Isídio de Brito, lá atrás, ele já entrou com um projeto de coleta seletiva para remunerar os catadores. Houve um avanço na Câmara Municipal, a Câmara toda aprovou a lei, mas foi vetada. Agora, o Isídio protocolou novamente com outros, isso lá de 2009 para cá, muita coisa avançou, muita política pública, né? Um acúmulo de questões que foram sendo somadas ao longo desse período. Então, o vereador Isídio, até acho que seria uma coisa bacana de vocês chamarem ele aqui para ele falar sobre esse projeto, e é um projeto que vai remunerar os catadores e, ao mesmo tempo, cobrar também a prestação de serviço público, porque ninguém quer que uma cooperativa vá lá, vai pagar e vai fazer tratar como de uma forma como se fosse uma associação beneficente. Não, não é isso. O catador, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter regularidade, mas como é que você vai trabalhar aquele catador? A gente percebeu isso muito na região. Tem cidades que você tem a época da colheita X. O catador que estava na cooperativa, ele ia para a colheita e saía. Mas é porque ele quer sair? Não, porque a renda dele... Necessidade. Exatamente. Porque se a Patrícia se chove, a Patrícia não faz coleta. Por exemplo, se ela não faz coleta, ela não recebe. Ela vai receber ali pelo que ela trabalhou, pagando água, luz, tudo. Quer dizer, que empresa que teria uma... Aí eu pergunto, qual é a empresa? Eu desconheço. Então, não dá para a gente ter uma comparação com os incomparáveis. Não é comparação. Eu estou falando diferente. Eu estou colocando o seguinte. O que falta para a gente, para reciclagem, para as cooperativas, ou melhor, o que falta não, como poderíamos começar a trabalhar de forma profissionalizar a cooperativa, até uma questão empresarial, criando talvez até uma empresa para que possa competir de igual para igual. Porque assim, vamos colocar como funciona o mundo. Pegar esses 2 copos aqui. 2 lixos. Você é a empresa A, agora é a empresa B de reciclagem. Tá? Lixo. Se não tem a empresa B, se é uma coisa, vamos dizer assim, mais... Como que eu posso falar assim, sem tanta profissionalização, né? Sem toda essa estrutura, o que acontece? A empresa A vem e pega tudo. Porque ela tem que pegar, o lixo está aqui, reciclado e não reciclado. Agora, se nós conseguirmos trabalhar de forma a profissionalizar e criar a estrutura adequada, essa parte reciclada, ela vem para cá, tá? Aí você vai ser remunerada porque você está retirando isso aqui. Aí se pode colocar, como eu falei, aí o poder público pode contratar. Mas ele tem que cumprir a lei, porque existem leis que já dizem que os municípios podem contratar cooperativas, inclusive dispensando o modelo formal de licitação pública, para garantir que esses catadores, que essas catadoras tenham acesso. E aí eu vou deixar a Patrícia falar, mas antes eu quero fazer assim só para a gente também dar uma apimentada.
Bota os milhões que pagam da empresa, da concessionária aí, para ver se a cooperativa aqui não se Não, eu vou dizer assim, ó. Isso é isso. Eu sou Patrícia, eu sou catadora. Eu tenho eu sou profissional naquilo que eu faço, na minha prestação de serviço, né? Não só a mim, como os demais que estão ali, né? Como os outros também, tem muitas cooperativas a nível Brasil, né? Que são extremamente profissionais naquilo que fazem. Né? A cooperativa Coopervida, a Rede Catavida, né? A gente é profissional, transparente, a gente é todo documentado, né? Então, assim, tem a sua ata, seu estatuto, sua CND, seus MDR. Vou dizer uma coisa para você. É tão injusto, né? Algumas coisas. Por exemplo, a Rede Catavida, ela participa da logística reversa. Né? Então, a gente recebe os créditos das notas fiscais daquilo que a gente comercializa por determinados produtos, né? Por determinados materiais recicláveis que foram selecionados, vendidos. Cada material, né? Ele tem um valor dentro da logística reversa, né? Então, o que que acontece? Tem muitas empresas que não têm cadastro na CETESB, não tem SIGOR, não faz o seu manifesto de transporte. E o SIGOR é uma plataforma do sistema da CETESB que faz a rastreabilidade do material reciclável. Certo. Não só do material reciclável, como os demais materiais, seja classe perigosa ou não perigosa, enfim. O que que acontece? A cooperativa, para ela poder fazer parte da logística reversa, né? Ela tem que ter toda essa documentação. E empresas ou indústrias, elas existem e não têm esse cadastro, né? Então, quando você vai gerar uma nota, uma de venda e vai gerar um manifesto de transporte, né? Digamos que você tem uma empresa, eu não consigo acessar na CETESB porque você não tem cadastro. E daí, agora, a partir de 2026, as logísticas reversas, elas não vão mais pagar os créditos, né, da comercialização dos materiais por conta de não ter os manifestos de transporte, por falta da rastreabilidade do material. Isso é um ponto. Se imagine assim, a gente está falando de coleta seletiva, né, de catadores, a coisa ela é muito maior do que isso, né? Quando o Brasil, ano passado, ele importou 218 milhões de toneladas de resíduo. Né? Importou, é o que a gente estava falando anteriormente. Né? Então, assim, a indústria, ela voltou de novo esse ano fazer um lobby forte no governo, porque ela quer importar. Entendeu? Por que que ela quer importar? Porque a gente, a nível Brasil, não movimenta nem 4% de coleta seletiva. Falta matéria-prima para as indústrias, né? Então, assim, a coleta seletiva não é só você ir na porta da casa do morador, o morador guarda com carinho o material. Esse material reciclável, ele tem que vir para a cooperativa e ser selecionado finamente. O que é ser selecionado finamente? É um trabalho manual. Você tem que separar as PETs. O mercado, ele quer a PET branca, a verde e a azul. E a de óleo? E as coloridas de água? E a de leite? Infelizmente, vai para o aterro sanitário. Não né? tem utilidade. Não tem comércio, né? A indústria, ela coloca produtos, né, no mercado, mas ela não absorve todos eles. Por isso que tem os créditos, né? É uma forma de compensação, né, aquilo que ela não consegue recolher tudo, né? Então, assim, as coisas, ela é muito mais além. Então, assim, quando a gente fala da profissionalização, o catador é extremamente profissional naquilo que ele faz, né? Na sua coleta, na sua separação, né? Na sua gestão. Patrícia, só uma coisinha. Eu acho que o Luiz deve ter querido dizer o seguinte. Mas no local da profissionalização, entenda regulamentação. Quando a gente fala... Existe a profissão de catador? Sim. Está no COB? Sim. Está no COB? Sim. Está no COB? Existe piso normativo? Olha... São essas questões. É uma legislação diferenciada. Não existe piso porque não são assalariados. É tanta trava que a gente fala. Isso remete... É isso, ó. Ela falou bastante. Foi bom isso aí. Por quê? O que aconteceu? Quando você falou, né, assim, você colocou um monte de situação, tá? A gente precisa disso. Nós somos profissionais. Não, a agenda é enorme, né? Mas não estão sendo remunerados adequadamente. Não, é uma luta do Movimento Nacional dos Catadores. É uma luta. Adequadamente. Não são remunerados, não tem estrutura,
Não. O visto está aí, 4%. Então, o que eu estou colocando é o seguinte, coloco novamente. Agora eu vou me colocar aqui como um investidor. Eu sou o dono lá da empresa X da Europa, da Alemanha. Eu sou investidor, tá? Eu sei que existe um mercado gigantesco hoje, existe, tá? Para reciclagem. Uhum. Existe mercado muito grande em outras questões ambientais, mercado mesmo, Sim. até por conta das situações que estão acontecendo, está crescendo o mercado. Se eu chegar aqui, tá? Eu sou investidor, me vejo aqui como um alemão, tá? De olho azul, né? Olha, eu quero investir... Ele tem controle azul, não sei, mas tudo bem. Eu quero investir nisso. Você me colocou muita questão profissional. 10. Como que eu faço investimento para dar estrutura para haver retorno? Porque o que eu estou sentindo Projeto. Tá. Nós fazemos projeto. Porque o que eu estou sentindo é isso. Quando a gente fala em Brasil, tá? Fazendo um comparativo com outros países mais avançados, as coisas aqui no Brasil hoje elas não se apresentam, não é que não se apresentam projetos, ou as pessoas, tipo assim, elas são um pouco, principalmente na área social, elas são mais separadas. Quando a gente, por exemplo, vamos colocar um lado ruim das coisas, a máfia do lixo, tenha certeza, tem empresas muito sérias, lógico, Claro. tá? Mas o lobby tá ali. Uhum. Tá? Tem um lobby. Você não vê comunicação quando a gente fala, até em área social como um todo. Não, é cada um no seu quadrado e separado. Separado é sempre fraco. Sim. Certo? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Tá? Não se vê isso. E até para que se mostrem projetos, falta, por exemplo, chegar, por exemplo, a questão de reciclagem, né? Reciclagem é um mercado gigantesco. Tanto que está querendo importar lixo. Tá? Até por conta de economias reversas de produtos e que tem que ser reciclados, né? Que é para aproveitamento de material. Mas não existe, eu nunca vi, não vi ainda. Eu vi até um de compostagem na USP recentemente. Mas projetos de criação de empresas, de melhoria de cadeias produtivas, até para, como você colocou, esqueceu de colocar uma coisa, o problema não é só catar, o problema é dar uma utilização, tá? A gente não tem muita indústria aqui, tem indústrias, mas a gente precisa ter mais utilização no reciclado. Então, eu acho que tem algumas coisas, assim, que a gente precisa pontuar. Por exemplo, em 2014, o governo federal juntou vários ministérios e eu tive a oportunidade... Quem era em 2014 o presidente? Dilma. A Dilma. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto nacional com 3 estados, mais o DF, organizando 33 redes de cooperativas, discutindo plano de negócios, elaborando oportunidades, discutindo cadeia produtiva, e tudo isto teve um resultado muito bacana, onde cada um saiu dali para ter o seu aporte do governo federal, tudo estipulado, só que daí teve a mudança do governo, e que teve um golpe, e nesta desestruturação, os planos, todo aquele trabalho ficou o legado, a experiência, mas o investimento... a continuidade. Não houve. Agora tem um outro Cataforte que está tentando retomar, mas assim, o que acontece? Os catadores são extremamente profissionalizados, conscientes do seu trabalho, as organizações, existe um movimento nacional dos catadores, esse movimento conseguiu com que várias políticas favorecessem os catadores, mas ainda a conta não fecha. Não fecha e não vai fechar nunca. Por quê? Porque o resíduo, depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele,
que comumente a gente chamava de lixo, mas ele é um resíduo, ele foi muito caracterizado, ele está caracterizado na lei que o resíduo é um bem de valor econômico e social. Então, por si só, quando você fala de uma latinha de alumínio, você está falando de uma commodity. Você está falando um valor que depende da bolsa. Que no Brasil chega a quase 100% da reciclagem da latinha. E aí você pega o catador lá embaixo, que tem a exploração da exploração da exploração, e que se tem uma empresa, tem empresas sérias, não estou generalizando, mas a maioria das empresas que tem e que estão lá no topo se utilizam da mão de obra, muitas vezes até escravizada, daqueles catadores. Então, é muito, como disse a Patrícia, é muito mais complexo. E aí a gente também tem que entender o seguinte, que embora o resíduo sólido ele tenha a sua gestão compartilhada, a obrigação do município não pode ser esquecida. Porque, assim, tudo que hoje, e isso eu falo afirmando, tudo que aconteceu de coleta seletiva nessa cidade foi por conta da luta do CEADEC junto com os catadores. Senão, não teria coleta seletiva. Nós ajudamos, nós fomos lá, nós ensinamos a população, o apoio foi muito recíproco. Agora, e a omissão do poder público? Esse precisa ser cobrado, porque assim, não adianta chegar só na época do Dia Mundial do Meio Ambiente, ou só fazer discurso dizendo que o meio ambiente está sendo protegido. Vamos plantar uma árvore, não que não seja a favor, mas vamos plantar uma árvore. E aí esquece até da manutenção. No outro dia a formiga comeu e acabou. Exatamente. É assim que acontece mesmo. Exatamente. Então, eu acho que essas questões, elas precisam ser aprofundadas, mas a gente não pode deixar de entender que a omissão não é uma opção política. A omissão de não cuidar da coleta, não avançar e não buscar a universalização é uma opção política. Eu prefiro deixar do jeito que está e vou deixar a empresa. Por quais interesses, eu não sei. Mas a omissão é uma opção política. Política no sentido de política pública. De deixar de fazer. Agora, Rita, Patrícia, com essa agenda, com esse contexto que a gente vive aí de clima, o Luiz deu um dado, acho que semana passada aqui, como é que é aquela história? Qual é o tamanho da bolha que está no oceano lá de lixo? Olha, quase o tamanho da França. Quase o tamanho da França. Não falta uma abordagem, uma comunicação mais incisiva, mais agressiva. Olha, se não se priorizar coleta e reciclagem, nós vamos morrer, nós vamos ficar aí refém dos efeitos climáticos, dos desastres naturais, de tudo isso. Não falta isso, não teria que ser... Mas se Sorocaba toda hoje quisesse falar assim, nossa, todo mundo está aqui, belezinha. Para onde eles iam levar? Qual é o acesso? Você entendeu, Zé? Mas não, começa. Mas eu entendi o que ela falou. E você? Na realidade, nós estamos falando da mesma coisa. A mesma coisa. Hoje, reciclar não é simplesmente só caçar. Separar lixo, tá? né? Não é, como você falou. Tem ali uma reciclagem, um trabalho fino. Sim. De você saber o que é e o que não é. Tá? De outro lado, nós temos aí uma demanda da empresa. Você tem... Estão querendo importar lixo. De outro lado também nós temos a questão ambiental. E de outro lado, eu vou ser bem honesto com vocês. Esqueçam o poder público. Então, velho... Não, eu concordo. Eu rio porque eu acompanhei isso. Mas vamos colocar o seguinte... Mas é responsabilidade dele. Mas ele não está fazendo, ele não vai fazer isso. Não é só aqui em Sorocaba, não. Tá aí, 4%. Assim. Entendeu? Tanto que se tem hoje em Sorocaba foi porque nós Exatamente. Mas esquecer não dá, porque é obrigação dele. Não, mas hoje eu estou colocando o seguinte, para a gente dar um passo inicial, tá? Para mudar, para aquilo como eu falei, a gente começar... E quando eu falo em profissionalização, não é o profissional, ele é bom. Só que ele ganha o salário mínimo. Sim. É o que pode. É o que dá no momento. E aí aí a gente chega... Triste. Puxa, mas para eu fazer isso aqui, eu tenho que ter um caminho. É quilômetro rodado.
é custo. Sim, com tá? certeza. Só que se nós trabalharmos aí, é uma coisa que eu coloco, que quando a gente vê na Europa, quando a gente faz um estudo um pouco mais aprofundado de como funcionam lá essa questão de coleta seletiva, lá, eu não vou... que a gente fala profissionalizado, mas a gente pensa que está falando que a pessoa não é profissional. Não é isso. Entendi. O profissional lá é empresarial, tá? Não é só o poder público. O poder público atua bastante, tá? Mas lá a coleta do lixo, a separação é feita em escala industrial, tem questão logística. Os profissionais que trabalham nessa área, você tem o catador, você tem o especialista em tempos e métodos, você tem o engenheiro disso, engenheiro daquilo. Realmente é feito de forma muito mais complexa, uma forma assim, mas tem uma dimensão empresarial. Não, é totalmente empresarial, porque se a gente falar de América, eu não estou falando que é ruim, eu estou dizendo que é bom, porque se a gente pegar América Latina, você tem o agravamento da questão social. Se você pegar a Europa, você tem um outro contexto de trabalhadores. Então, quando a gente fala de América Latina, e vamos pegar aqui Brasil, a questão social, ela é muito, não dá para você, estas pessoas, se elas não se organizassem, elas estariam à margem. Sim. Como tem a maioria, estão à margem. A maioria dos catadores e das catadoras estão à margem, sendo explorados, subexplorados, entendeu? Na Europa já é diferente. É totalmente diferente, porque é outra concepção, é outra legislação, e não é a reciclagem lá, é mais pelo ambiental do que pelo social, porque é uma outra situação. Também é muito econômica, sim. Sim. Vou colocar, na Europa, você sabe como que é a coleta do lixo normal, o lixo orgânico na Alemanha? O catador, né, o profissional, ele pesa. Ele vai na sua casa e pesa. Se passar de tanto valor, é multa. Então lá não se tem desperdício porque existem questões econômicas, porque quando você gera muito lixo, você tem questões de lixo, você tem questões que batem até aqui atrás na saúde pública. Aí é o que eu falo, o Brasil não tem essa visão, precisa se começar... A gente viu aqui, o É uma rapaz... questão cultural. Sim, Japão tem 12 Então, tipos assim, de separação. é totalmente diferente. Só a título de exemplo. A indústria do vidro no Brasil, ela quer importar vidro da França. Por que ela quer o resíduo de vidro da França? Porque o material vem limpo. E no Brasil, o resíduo, ele ainda é sujo, ele ainda é precário. Ele não tem uma educação que tem os outros países. Então, o lobby na porta do governo, porque quer importar resíduo, né? Porque o resíduo de lá mais trabalhado, vai dar menos custo para fazer a sua... resíduo limpo. Você fala do resíduo limpo, vou até mais longe, tá? Eu vejo em condomínios, onde no loteamento que eu moro, né, que o pessoal falei, né, vou falar um palavrão, puta que eu pariu, né? Mas o pessoal põe lixo dentro do reciclado. Falei, gente, pessoas assim, que você fala assim, nossa, tem um nível de vida e faz uma sujeira dessa. Aí é questão cultural mesmo, tá? Isso também tem que ser muito bem trabalhado em Brasil. Não, é o que eu ia. É o constante. Hoje, você não tem nas escolas, né? Isso vamos falar de Estado. Hoje você não tem nas escolas o trabalho de educação ambiental. Sorocaba não faz um trabalho de educação ambiental nas escolas. É ensinar as crianças desde pequeno que ela precisa reciclar o seu resíduo, o seu lixo. Tem que educar, saber aquilo que você traz para sua casa, aquilo que você está consumindo, aquilo que você está descartando, para onde está indo esse descarte, né? Então, assim, não é nada trabalhado disso, né? Então, assim, como é que se quer uma melhoria do resíduo se não existe uma educação? Porque a educação ela tem que ser constante, né? Então, para você ter um material de qualidade,
antes para mim poder, por exemplo, a título de exemplo, vou fazer coleta num condomínio. Antes de iniciar essa coleta, tem todo um trabalho de preparação para ensinar os moradores quais são os resíduos que a cooperativa coleta, né? Aquilo que ela pode descartar ou não. Então, assim, antes de você começar, porque senão, se você não der aquele treinamento, se você não der aquela orientação, você vai acabar trazendo Mas coisas existe esse indevidas. treinamento? Sim. E o duro é que mesmo assim acontece umas células. Assim, acontece. Infelizmente, a gente sabe que É natural, entendeu? Tá. Sempre apareceu uma não coisa. era pra ser, mas Sim, porque. tem coisa que você olha assim e fala, pô, mas não é pra ser isso, né? Cooperativa. Sim, não, sim, sim. Não, A gente É tem que padrão, fazer. mas isso acontece. É nosso trabalho, sim, fazer um trabalho de entendi. educação ambiental, orientar as pessoas aquilo que ela pode descartar, né? Eu ia questionar você, inclusive, sobre isso, sobre o nível de conscientização Não, de quem fornece o lixo lá, né? Sim. Porque aqui a impressão que você tem é que o único entendimento que a pessoa tem é saber distinguir o tipo de lixo pela cor do latão. Não. É vermelho, verde, amarelo. É isso, né? Vermelho, azul. Aliás, pode. O azul, o amarelo, o vermelho e o marrom. E o que cada um O representa? papel o azul é o papel, o vermelho é plásticos, o amarelo é metais, o marrom é orgânicos. E o verde eu vi. O verde é o vidro. E as pessoas têm consciência disso? Não. Isso é um trabalho quando você começa no parque, educando as crianças, a questão do resíduo, Mas- né? E você dentro da sua casa, Você não vai fazer isso. você não faz isso, porque muitas pessoas Eu faço. não têm espaço para dar. Eu faço. Mas o importante é A você... minha filha tá lá, Selene, a gente faz ou não faz em casa? A gente faz, não faz. É ótimo. Pelão, A gente separa, inclusive, muitas vezes, quando a pessoa quer colocar tudo num lugar só, por exemplo, eletrônico, essas coisas, eu vou até onde sim. vai e coloca. isso sim, mas E nos sacos, quando o pessoal pega de uma vez só, eu separo, a gente separa papelão, a gente por que separa não aqui. precisa? Você não precisa fazer essa separação. Por quê? Porque a separação, a coleta multisseletiva que a gente chama dessas cores, isso é mais para você ensinar, é uma forma didática da separação. Mas se você separar os secos, papelão, a garrafa PET, o papel arquivo, todos esses materiais de forma bonitinha, não dá trabalho, colocou lá. Limpamos antes. Isso, Sim, uma limpeza que também Você não, não junta não, vetores, não né? junte muito, Inseto. que não gaste muita água, mas aí tranquilo. Mas o gasto de água para limpar é muito menor quando você tem que limpar aquele material como um É todo. bom que de repente E dá uma aproveite a limpinha, água, né? né? Dá uma Mas limpadinha. assim, o que acontece? Esses materiais, por exemplo, uma garrafa PET, ela consta com 3 tipos de material. Então, lá, estes profissionais vão tratar de fazer toda a separação, entendeu? Mas, aí é aquela história. Temos que começar que quando você faz, vamos dizer assim, é como se fosse um exemplo. Quando você vê uma pessoa fazendo isso, aí outra pessoa faz também, aí aquela questão da cultura vai aumentando. O que nós precisamos hoje esse é um ponto crucial, educação, Sim. tá? Ambiental. E vou até mais. Japão, tá? Japão, terminou a aula, as crianças limpam a carteira, deixam a escola bonitinha, arrumam, né? E é padrão, tá? Comerciantes, só para colocar um dos menores gastos públicos em matéria de limpeza, rua, essas coisas, é no Japão. Muito pequeno o gasto das prefeituras, do poder. Por quê? As pessoas não sujam. Educação. Então temos que começar. E aí eu vou fazer uma pergunta. Vocês já tentaram começar a fazer alguma coisa nesse sentido nas escolas? Campanha? Campanhas nas escolas? Várias vezes. Acho que a Patrícia pode falar até da... A gente faz constantemente, né? Mas é uma coisa... Vamos voltar. Vamos voltar. Eu faço todo um trabalho de educação ambiental. A pessoa, ela compreende, mas aonde ela mora, não existe um trabalho de coleta seletiva.
É tão triste você separar seu resíduo e colocar do lado do container, porque não tem quem passe ali para fazer Sim. coleta, né? Então, assim, todo um trabalho, ele vai por Água abaixo. Isso. Vai pro lixo. isso. E sem contar que a Patrícia... Então, é muito triste, porque a gente, localmente, né, as pessoas, elas gritam por coleta seletiva, né? Eu acho muito importante as pessoas começarem a se movimentar e bater na porta dos gabinetes dos vereadores, da prefeitura, cobrando coleta seletiva, né? Porque... E com inclusão social, né? Porque é fácil você fazer uma coleta seletiva passando para a mão privada, né? Passando para a empresa privada, né? E não incluindo social, não incluindo cooperativas, não fomentando cooperativas, né? Então, o trabalho é fomentação de cooperativas, com inclusão social das pessoas, que é um resgate de cidadania, né? Então, assim, o ganho ele é muito maior, né? Hoje, você andar pela cidade, você vê uma cidade suja, né? Se você observa, sair dos miolos, dos grandes, da parte central, dos centros comerciais, enfim, e começar a andar pelos bairros, você vai ver que é uma cidade suja. Porque os contêineres estão transbordando de resíduo, ali tem lixo, ali tem material reciclável, né? Transbordando, e não tem quem faça esse trabalho, né? Me dói passar e ver aquelas montanhas de papelão. Ai, se eu tivesse um caminhão para poder estar coletando, para estar trazendo. Porque sobra muito resíduo na cidade. É muito reciclado que vai para o aterro de Iperó, né? Então, assim, poxa vida, tem que andar pago. Você anda tantos km para pagar para aterrar. Que eu acho que o custo da coleta na cidade deve estar mais de R$600, eu acho, para a prefeitura pagar para a empresa, para o consórcio, né, sorocabano, né? Que eu acho que Sorocaba acho que não tem nenhum contrato ainda formal, acho que continua na emergência ainda, Talvez. né? Ela deu um dado, né? Você estava nos falando que Sorocaba recicla quanto mesmo do lixo que é produzido aqui? 2%? 2%. Quer dizer, são 19 mil toneladas, é isso, né? Isso. 19, ao mês, né? Não, 19 mil toneladas é o total. Não, o total, sim. Deste percentual... 2%. Deste percentual, 1/3 poderia... Bom, ser... 6.500 toneladas poderiam ser recicladas. Exato. E desses 6.500, 2%. Pelo portal Menos de 2. da prefeitura é 300 Toneladas. E o resto é descartado. Vai para aterro como lixo. Isso. Então tá aterrando dinheiro, aterrando, assim, toda uma economia, né? Porque a partir do momento que uma pessoa tem renda, ela consome, o custo de vida dela, a qualidade de vida dela se eleva, ela passeia, ela sai com seus filhos, ela consome, é um giro grande, né? O meio que você se vive, o meio que tá ali, tá limpo, organizado, né? Você não vai ver lixo pelas ruas, resíduos pelas ruas. O meio ambiente ganha com isso porque, queira ou não queira, você está economizando água, energia, árvores, os minérios, o petróleo, enfim, tudo. Por quê? Você está reciclando. Porque toda essa gama que é produzida, o ideal é que ela voltasse toda Só uma coisinha, Patrícia, aí eu quero ser o mais isento possível, independente de governo. Com toda essa agenda de vantagens e desvantagens, vocês não conseguiram sensibilizar isso aqui, qualquer gestor até hoje? Olha, assim, minimamente, olha... É você dar murro em ponta de faca, sabe? Mas... Não é falta de protocolo de solicitação, não é falta de... Eu não sei qual é o lobby Sabe que impacta a não levar uma coleta seletiva para a cidade. Nossa, Sorocaba tem um slogan de... A melhor cidade do país para se viver. Isso! Será? Se nem o mínimo ela não faz, né? Eu acho que falta um pouco. Desculpa, o custo da coleta é 396,63, tá? Por tonelada. Se você fizer uma conta, você ganha um negócio. Pega esse valor. É muito dinheiro. Não, é muito dinheiro. É aquele velho ditado. Nós jogamos fora. Deixa eu ver. Faz as contas. Pega R$300. 24 milhões de. Você perguntou. A continha ali de 130 Você perguntou sobre a questão do gestor público.
Então, eu vou falar para você, eu acho que a gente teve muita dificuldade com vários gestores públicos, mas teve um que foi mais sensível, e isso a gente tem que dizer, que foi o Vitor Lippe. Na época do Lippe, houveram também várias manifestações, a gente fez ocupação em espaço público, aí depois isso, ele foi lá, teve todo um processo, então, mas o Lippe reconheceu nos catadores e nas catadoras. O único senão, ele aprovou a política municipal de meio ambiente, que consta na política municipal que a coleta seletiva em Sorocaba tem que ser feita, deveria ser feita 60 dias desde 2012, por catadores e catadoras organizados em cooperativas. Agora, o único senão é que ele também vetou a remuneração dos catadores, que foi no projeto do Isídio. Então, vetou a remuneração. Como seria essa remuneração? Pode falar. É você pagar, por exemplo, se eu coletei 30 toneladas, você me paga por esse valor dessas 30 toneladas, certo? E não é só isso. Você tem os EPIs, você tem o caminhão, você tem motorista. Isso é pagar pela prestação de serviço. Isso é a remuneração que você fala, não é que a prefeitura vai contratar, vai pagar pelo serviço prestado. Isso. Como ela faz? Como ela já faz, né? Não. Nem com as cooperadas. Você tem razão. Espera só um pouquinho, tá? Só para a gente não embolar o meio de campo. Veja, para você contratar uma cooperativa, você não está dizendo que a cooperativa vai, a partir de agora, sai a coleta convencional e fica só a cooperativa. Não é isso. Não é isso. Não é isso. A partir de agora, cooperativa X, você tem, mediante um projeto, ou mediante uma contratação, você tem que cumprir X e eu vou te pagar Y. Isto aqui, e quero, como gestor público, retorno. Na época, isso foi em 2013, a gente pedia o mesmo valor. Se pagava 10 para a empresa, e a empresa ia jogar no aterro, jogar maneira de dizer... Pague para o catador. Exatamente. Isso é uma conta muito simples. Muito simples. Foi isso que foi vetado, tá? Isso foi vetado. Agora, passado todo esse período, nós percebemos o seguinte, que não basta só isso. A coleta seletiva ela é 4 vezes maior. Só que dentro disto, tem que estar inserido a educação ambiental, porque quando a Patrícia faz a educação ambiental, ela deixa de estar fazendo a coleta. Mas é um trabalho útil. A educação ambiental é útil. Ok, mas ela tem que ser remunerada. Lógico, tem que ser remunerada. Porque ela não, dúvida. Ela não pode, o município não faz, e nesse sentido que eu falo que não pode ter omissão. Porque como é que você pode exigir de uma cooperativa pequena, maneira de dizer, tá? Uhum. Desprovida de todos os recursos que ela vá lá, ela dê educação ambiental, ela tenha caminhões, ela faça coleta, ela faça a logística toda do roteiro. Gente, não existe. Hoje, a cooperativa que se trabalha é a Coopervida. Quanto que ela ganha do poder público municipal mensalmente? Nada. Nós não temos parceiro. Então, eu tenho que perguntar para o pessoal ver. Entendeu? Nada. Assim, se você... Nada mesmo. O que eu estou entendendo, né? Assim, e não é falta de procura, entendeu? Não é falta de procura para estar fazendo a parceria, né? A gente sempre se colocou à disposição, a cooperativa está de porta aberta para quem queira conhecer o nosso trabalho, tá? Então, assim, aguardo o retorno aí do secretário do Meio Ambiente, que é o Neto, que ficou de fazer o termo de parceria, e até hoje isso não aconteceu. Então, nós estamos em junho, né? Isso foi em janeiro. Provavelmente alguém já tenha questionado você exatamente, Patrícia, sobre isso. Sorocaba tem estrutura, está dimensionada para atender essa demanda de lixo reciclado? Olha, hoje, atualmente, assim, tem sim, sabe por quê? Porque não é só os compradores locais, né? Para você dar um destino correto aos resíduos coletados, tá? Existem várias empresas no estado de São Paulo,
né, que compram em grande quantidade. Por exemplo, para você agregar valor, para você ter valor no seu material reciclável, você tá papelão, tá? Você tem que entregar toneladas. Você não pode entregar quilos. Você não pode ir lá com o seu carrinho e entregar o papelão na porta da indústria. Ela não recebe. Agora, se eu chego com um caminhão com 20 toneladas, uma carreta, com um contrato, né, de entrega, ela vai receber. Ela vai pagar o mesmo valor que ela paga pro aparista. Na realidade, pro aparista pequeno, porque se for um aparista grande, o volume dele é muito maior, ele ganha muito mais do que isso. Até certo? para ficar mais claro, O que é o aparista? O aparista são os compradores de materiais recicláveis. Certo. Vamos lá, Intermediário. na cadeia são assim. Existe o sucateiro local, né? É o que compra material reciclável, que é lá a PET, a sucata, a latinha. E você tem o aparista, que já compra determinados produtos. Por exemplo, a Gerdau. Ela é uma indústria, ela só trabalha com sucata ferrosa. E ela não pega de pequenos, ela pega de um grande, porque ela precisa de volume, quantidade, entendeu? Então, assim, jamais a Gerdau vai comprar de uma cooperativa. Ela tá ali em Araçariguama, eu tô na divisa entre Sorocaba e Alumínio, ela não vai buscar uma caçamba com 1.000 quilos, ela vai buscar com 25 mil quilos. Né? Então, isso é a palavra aparista. E daí, do aparista, você vem para a indústria. Quem fornece para a indústria o reciclado? Né? É os aparistas. Entendeu? Então, assim, para mim chegar na indústria, eu preciso de volume. E eu seria muito feliz enquanto cooperativa, né, enquanto catador cooperativado, se houvesse uma parceria com o poder público, que o meu volume de material reciclável fosse tão grande para me vender todo o material direto para a indústria. Com certeza, a retirada dos catadores seria maior do que um salário mínimo. Certo? Tá, mas E se ela pagasse por aquilo que eu coleto, o mesmo valor que paga para aterrar, se eu movimentei 200 toneladas comercializada com nota fiscal, certo? Essas 200 toneladas deixou de ser aterrada, né? Isso a gente tá falando material fino, selecionado, deixou de ser aterrado. Se ele fosse aterrado, o poder público não teria um gasto? A conta é simples, não precisa ser um grande mestre para entender isso. Então, Ele vai ter que pagar para levar para o lixo. Se você tira daqui, então o que você pagou aqui, você paga aqui. Simples. E o ganho... Não tão simples, mas... É simples, né? Ganho. Porque às vezes... E assim, poxa vida, se você pensar, sabe, quantas famílias seriam beneficiadas, né? Quantas pessoas sairiam, sabe, de um processo complicado, da marginalidade, que poderiam estar atuando, que poderiam estar trabalhando, que poderiam estar bem. Todo mundo ganha com isso, sabe? As escolas hoje, sejam municipais, sejam estaduais, se você chegar hoje e falar assim, olha, nós queremos fazer um programa de educação ambiental, nós vamos fazer umas 3, 4 palestras aí, fazer algum projeto, alguma coisa. Elas são receptivas? Não, elas não vão pagar nada. Então vamos imaginar o seguinte, a gente achou lá o cara da Natura falou, poxa, esse projeto aqui é bacana. Não, o cara do Botucatu, esse cara, negócio que é legal. Nós vamos fazer um projeto aí de educação ambiental, vamos fazer o começo, tá? Vamos, inclusive, remunerar aí as pessoas que vão fazer a palestra, porque é uma coisa que as pessoas não entendem. Quando a gente fala assim de as ações sociais, né? As pessoas pensam que essas pessoas que fazem ações sociais vivem de brisa. Tá? Pensa. Pensa. Ela não cobra, ela não bebe, ela não... Exatamente. As pessoas pensam assim. Por isso que é complicado hoje no Brasil essa questão de ação social. Né? Eu até brinquei uma vez, você pensa, eu vou no supermercado, vou encher meu carrinho, não, mas eu sou voluntário, faço isso e aquilo. Bacana, você não vai para esse carrinho, você vai ter que pagar. Então. Não vai acontecer isso, tá? Isso é um grande problema do Brasil. As pessoas querem que as pessoas se dediquem e não recebam. Não é assim que funciona, tá? Então vamos pensar, hoje conseguimos achar o patrocínio, conseguimos achar um programa de educação ambiental, as escolas estão receptivas a isso? Sim. Sim? Esse seria então um começo. Porque se a gente não começar a fazer
trabalhar ideias, inclusive marketing, usando até isso como marketing, as pessoas não vão começar nunca. As escolas estão, só que tem um porém. Você tem que pedir a bênção de alguém, né? Não. Ah, não? Ah, Só que tem um porém. Vamos supor, as escolas, você foi lá, você discutiu, você organizou, aí você tem que conversar, como já foi o caso de várias escolas que a gente fez, com a direção, a direção tem que estar receptiva, mas isso é tranquilo. Tá. E depois, como é que você pega este material? Como é que você dá um suco? Como é que você O retorno. faz a captação desse material? A cooperativa não tem estrutura para fazer isso. Entendeu? Então, é a mesma coisa que você chegar numa rua, você fazer com todos os moradores ali, reunir todo mundo e falar, olha, beleza. Aí ele separa o material, ele vai misturar, ele vai separar tudo, mas vai colocar para coleta, passar e levar. e o que você precisaria Mas- para fazer isso, Patrícia? Eu preciso que me pague pela Não, minha tá prestação, bom, ele não paga. pelo meu KM rodado, entendeu? Mas você tem- Mas ele está perguntando o seguinte: você tem estrutura? Vamos pensar o seguinte: vamos pensar. Eu tendo estrutura, Você tem caminhão? hoje eu tenho. Hoje, Eu tenho 3. Tem 3 caminhões. Sim. você vai chegar hoje, vamos fazer um plano. Velhinho, Mas funciona. Mas não, mas isso não é. Vamos pensar o seguinte: nós vamos pegar hoje e fazer um planejamento de uma educação ambiental. Porque eu estou colocando o seguinte, tá? Quando a gente fala, até eu vi isso numa defesa de tese de área ambiental. É uma pergunta que a pessoa fez lá, o examinador fez, né? A pessoa que estava na banca fez para a pessoa que estava sendo ali fazendo a defesa da tese dela. Como que a gente trabalha? Qual o grande problema hoje? Vamos colocar mais assim, de você de incutir nas pessoas, seja na criança, seja no jovem, no adulto, essa questão de respeito ao meio ambiente, tá? Porque assim, a gente fala, a Amazônia, a Amazônia está muito longe da gente, Com certeza. tá? A Amazônia está muito longe. Então, quando a gente fala assim, para a pessoa falar assim, realmente estou fazendo alguma coisa, como que a gente implanta um programa ambiental dentro de uma cidade como Sorocaba, vamos colocar assim, para que as pessoas comecem a analisar e respeitar o meio ambiente? Porque aqui é um meio ambiente urbano que você quase não tem verde. Sim, você começa pela coleta seletiva, que é uma prática comum. Você fazer a separação é uma coisa simples, não custa nada para ninguém, e você já está dando a sua contribuição. Esse é mudança de hábito, tem toda uma discussão sobre E a isso. gente, quando fala em educação ambiental, a gente fala assim, né? Tem muita gente que fala assim que é ecologista da boca para fora. Tá? Hoje você tem, que é um grande problema, quando a gente fala, por exemplo, da exportação de carne, que a Europa dá uma segurada na exportação de carne do Brasil, porque eles têm regras. Tá? Lá tem que ser em sistema fechado, já destruíram muita coisa, mas hoje a lei lá é assim. Então, o produtor de carne, ele tem regras, confinamentos, que transforma a carne dele mais cara. Aqui ainda no Brasil ainda tem muita criação de forma expansiva, derrubando floresta e pronto. Aí eles falam lá, mas peraí, mas é ruim. Nós temos que manter um custo caro aqui, aí compramos carne barata lá, só que porque eles não têm controle. E aí a gente coloca isso aqui também na nossa realidade. Tá? Nós somos ecologistas, tudo. Mas quando a gente vê a carne mais cara, algum produto mais caro, porque criou-se uma regra ambiental, não, eu não quero pagar mais caro. As pessoas não querem pagar. Por quê? Porque nunca tiveram uma visão ambiental, porque cresceram no meio do concreto, vivem e morrem no meio do concreto. Tá? Voltando à questão da reciclagem, precisaríamos, aí, ao que eu estou vendo, os problemas, dar um começo muito forte em escola e marketing. Porque senão, todo esse conhecimento que vocês têm, que você passou aqui agora,
Não chega para as Se pessoas. perde, né? Se perde. E assim, não é só o conhecimento em escola, em marketing, é aquilo que eu falei. Se o poder público, né, que é diferente de empresa. A empresa, ela vai ter o caminhão, vai ter o galpão, ela tem condições financeiras, vai lá e coleta. Ou ela vai lá e paga, né, na indústria, né, nas empresas, para coletar o resíduo dela. Porque a empresa, ela tem que pagar para dar destinos aos resíduos dela. E muitos resíduos dela valores. Então, as empresas vão lá e compram os seus resíduos. Ela não doa, ela vende, ela gera renda com isso. É diferente de uma coleta seletiva numa cidade. Por exemplo, se é a cooperativa que vai fazer, ela precisa do apoio do poder público. O poder público, o gestor público tem que ir lá, tem que ter galpão, você tem que ter esteira, você tem que ter prensa, né? Determinados bairros, você tem que ter um projeto. Determinada área, determinada região, a capacidade, você ter... Poxa vida, no mínimo, qual é o quanto de resíduo que vai sair daquela região para comportar tal estrutura? Eu estou numa área grande, um galpão grande. Ali comporta X toneladas. Passou disso, já não comporta mais, você precisa estender, né? Você tem esteira, tem tudo lá? Não, a gente separa em bancada, em banca. Nós não temos esteira. Improvisada, né? Então, assim, a gente faz um trabalho de educação ambiental, a gente sensibiliza, porque você tem que sensibilizar o morador. Não é o catador na porta dele com o panfletinho explicando para ele que a importância dele separar o material, que aquele material que ele guarda semanalmente na casa dele gera renda, gera trabalho para a pessoa e que ela preserva o meio ambiente a partir disso, né? Então, isso é uma sensibilização às pessoas a estarem guardando o material para poder gerar renda. Mas, digamos, a gente faz uma puta de uma campanha, um mega de conscientização, e se você não tem estrutura para atender? É tão triste. Vocês têm falado tanto de poder Então, assim, público. o poder público, ele precisa. É porque Tá, parte dele. mas eu ia chegar lá. Tem que, assim, se hoje a Prefeitura de Sorocaba banca 7 caminhões para determinada cooperativa, mas 7 caminhões para outra cooperativa, né? Ele não consegue ainda atender a demanda de coleta seletiva na cidade. É o mínimo. Tem uma outra cooperativa que já está formalizada há mais de 2 anos, a qual ele não olha, não trata também no mesmo patamar, né? Então, assim, significa que é uma gestão que não tem interesse, né? Na coleta, não tem interesse. Eu ia chegar lá, Rita e Patrícia. Existe um recorte ideológico nisso tudo? Ou seja, existe uma barreira política no sentido de, não, porque essa é uma pauta, uma agenda da esquerda e nós não queremos. É isso, 4%, 90%. Não, mas essa resistência pode ter esse componente? Ou não chega a isso? Eu acho que é falta de vontade mesmo. É falta de vontade como um todo, independente de partido. Não, Seria tão triste se isso fosse, né? Não, ainda bem que não. Tem que governar para todos, né? Não um determinado segmento. Eu espero. E quando a gente fala que 96% não é reciclado, as prefeituras têm todos os partidos. Com certeza. Se eu chegar a fazer essas perguntas para vocês, em quanto tempo vocês conseguiriam dar essa resposta? O quê? Quais são as necessidades? Não. O que é preciso de estrutura para conseguirmos elevar de 4% para 10%, 12% a coleta seletiva em Sorocaba? O que é necessário? É isso e custa isso. O projeto do Isídio diz isso, aumentar de 2% para 10%. Que interessante. Eu não coloquei. A gente nem lê. De 2%, vocês nem sabiam, de 2% para 10%. E é muito interessante mesmo, porque tem algumas questões que faltam. Então, eu acho que assim, hoje essas cooperativas elas fazem um trabalho, elas coletam, mas que estudo disse que as duas cooperativas, uma tem um pouco mais, outra tem um pouco menos de toneladas, mas que estudo foi feito para dizer que a necessidade delas são de 7 caminhões? 7? Peraí, só um pouquinho. Isso, aonde que eu quero chegar? É isso aí. Não de 4
ou não de 10. 12. Isso, Entendeu? tá? Então, isto eu questionei na prefeitura. Nós Sim. estávamos Uhum. lá. Qual foi o estudo que determinou? Porque você fala assim, estamos fazendo a coleta seletiva, vamos aumentar os caminhões. Gente, isso é fingir que a coleta não... Sabe, eu vou fingir que faço, você vai fingir que tá tudo bem. E outra, 7 caminhões, qual é a necessidade? Se teve avanço, qual é a métrica que está dizendo isso? Sabe, não existe estudo. Então, o que a gente tá discutindo é assim, da profissionalização, eu acho que a gente está falando a mesma coisa, de uma forma onde a cooperativa seja remunerada, onde ela tenha a estrutura dela, o poder público tenha a sua responsabilidade de diferenciar, porque ela não pode se comparar com uma empresa, porque a própria lei da licitação já diz que ela não é igual e já libera, e que isto de 2 para 10 não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não. Muito. Então, esse projeto, e é um projeto que está muito redondo, construído com várias mãos, está muito redondo. Teve audiência pública, Rita? Não, ainda não. Mas vai haver. Eu estou dando um spoiler aqui, né? Porque Eu vou fazer um comparativo assim, tem a ver, tá? Sabe quando o pessoal pega, assim, na rua, aquele cachorrinho bem magrinho, acabado, resgata Sim. aquele cachorrinho, Sim. né, todo, aí começa a dar comida, ele cresce, ele fica gordo, ele fica bonito. Se começar a pagar, você que colocou 30 toneladas, e você começar a se receber por isso, você vai ter condição de aumentar. Amanhã você pega 60, 70, precisa de um começo, o problema é que ninguém dá o começo. Exato. É isso. Precisa de um pontapé. É exatamente isso. Mas você colocou também uma coisa muito importante. Aí vou colocar essa questão, pensando aí no investimento privado de doação de institutos. Quando você vai chegar e falar assim, olha, eu preciso aumentar de 2 para 10. Eu posso não fazer no primeiro, segundo ano, mas eu Sim. tenho. Ele vai chegar, tá? Em quantos anos você vai chegar? Claro. Qual é o custo disso? Qual é a estrutura? Como Sem que vai ser o dúvida. procedimento? Quando você chegar, eu quero fazer. E ele fala assim, mas como vai ser? Ah, mas eu não sei. Ah, tá, tchau. Ah, não. Eu acho que. Eu entendo perfeitamente, não? E também, quando você chega no poder público, tá? E ele fala, você vai aumentar? Não, tô com você. E ele não pergunta dado nenhum, ele não vai fazer nada. Se ele fosse realmente fazer alguma coisa, ele queria saber a verdade. Vou trabalhar, aquela história do político, né? Vou trabalhar por você. Uhum. É só conversa. Não, sem dúvida. Você sabe que teve uma passagem que nós perdemos, nós que eu digo a população como um todo, nós fizemos um projeto para o BNDES e na época era Coreso, com a Coreso. E o projeto ele foi tão exitoso que o BNDES nos chamou e falou: vocês querem um projeto aqui ou querem um projeto para a cidade? Vamos fazer um projeto para a cidade. Construímos, junto com o poder público, um projeto para a cidade. Este projeto simplesmente não foi para frente. A prefeitura entraria com 5 milhões, BNDES com 5 milhões. Lá em 2000, e se não me falha a memória, 2013, 2014, perdemos o projeto. A cidade perdeu. Por quê? Falta de vontade. Na época, foi o Panunzio. Depois do LIP foi Panunzio, né? Foi. Foi. Bom, o BNDES hoje tem, tem uma linha para isso, não dá para retomar? Né? Eram momentos diferenciados, entendeu? Tá. A gente perdeu o time, o projeto estava lá, simplesmente não foi dado continuidade. Mas eu não me lembro quem era o Presidente. prefeito. Não, prefeito. Eu lembro que teve troca de prefeito, tá? E aí descontinuou. Bom, Vocês querem dar, antes da gente fazer o fenômeno, um recado, falar alguma coisa, falar, não, faltou a gente falar isso, precisamos falar. Tá com vocês a palavra. Patrícia, Rita. Eu agradeço, né, ao bate-papo, né, o Bom Senso Brasil.
e cobrar, né? Cobrar, né, do poder público atual, né? Assim, espero que alguém escute e ouça e que fale assim, chega, poxa vida, passou da hora de Sorocaba ter uma coleta seletiva inclusiva, né? Sim. Remunerada para os catadores, né? Então, assim, porque o trabalho da gente, ele continua, ele é árduo, o que falta mesmo para o avanço de fato, né? É o investimento de políticas públicas sociais, né? É você querer investir, né? Então, é isso. Agradeço quem nos doa, quem é parceiro, né? Então, assim, se Sorocaba tem um conhecimento do que é coleta seletiva, foi através do SEADEC, né? Então, assim, agradecer os parceiros. Se a gente está sobrevivendo, é por conta das parcerias que existem. Nós conseguimos fazer um projeto. Uma outra. Falei que ia dar outra Faz de conta que o programa é seu. Vamos fazer um projeto dentro do projeto do Bom Senso Brasil. Vamos fazer junto um projeto de 30 anos, com ano a ano, como que nós temos que fazer e para onde o que nós temos que fazer e onde conseguir, para em 30 anos a gente conseguir, não só em Sorocaba, e que Sorocaba sirva como exemplo para que nesses 30 anos seja 100% de reciclagem? Eu acho que não precisa 30 anos. Se eu estou sendo assim. Mas eu acho que não precisa de 30 anos, a gente não vai aguentar esses 30 anos, porque as mudanças climáticas estão aí. Quantos mas anos? eu não gosto Pelo de chutar, menos, não, pelo mas menos. eu penso que a gente tem que fazer um projeto para 20 anos. Tá. Então vamos fazer um projeto de 20 anos, fazer um projeto, falar, olha, nós estamos saindo de X, para chegar no Y, nós precisamos disso, 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 disso e disso, o que nós temos, que barreiras que temos que vencer, e aí nós vamos procurar implementar. Acho que é um compromisso que a gente tem que assumir. Por que não? Tá certo. Não, perfeito. Nós nos colocamos à disposição, e estamos aqui, bora lá fazer o projeto. E assim, a nossa luta enquanto entidade socioambiental, estamos aqui com a Naysara, que é a nossa diretora tesoureira, secretária. Naysara é nossa diretora. Colega de profissão. Colega de profissão. Viu, por favor, vem aqui, fique na frente da câmera só para dar um oi para o pessoal. Assim. Pessoal, estamos aqui. E assim, nós do SEADEC, a nossa luta é para que a coleta seletiva seja universalizada na cidade. Dá um oi, Ná. Pode ser. Oi, pessoal. Peraí. Não tá aparecendo, Ná. Oi, pessoal. Oi, sou Naysara, tudo bem? Boa tarde. Aqui a gente quebra tudo que é protocolo. Aqui a gente quebra tudo que é protocolo. Não tem forma. Então, assim, a nossa luta é para que a coleta seletiva universalize em Sorocaba. E é uma luta que começou lá em 99, que já tem uma boa trajetória aí, mas enquanto a gente não tiver a coleta seletiva em Sorocaba, nós não vamos descansar essa nossa bandeira de luta, e independente de qual seja o governo. Isso é uma questão, depende do governo. É que nem saúde, segurança pública, depende. Como sempre colocado, a questão climática, ela está batendo na porta nossa, de todos os municípios. Basta aí a gente ver as catástrofes que está acontecendo. A natureza, ela não suporta mais ser retirado nada dela. Tudo tem um começo, meio e fim. A gente está chegando no finito já. Então, assim, as pessoas precisam mudar a sua mentalidade, a sua forma de ver e enxergar o meio ambiente, e quem trabalha também com os resíduos, né? Então, assim, eu acho que é uma barreira, né, para o gestor público olhar e ver essas pessoas, né, como trabalhadores profissionais na área que atuam. E extremamente necessários para o momento que vivemos. Isso, extremamente. Então, assim, precisa mudar a mentalidade urgentemente, porque dinheiro nenhum vai conseguir reconstruir o que a natureza vem e destrói, leva, né? Sempre vai existir pessoas à mercê. A justiça climática, ela vem por conta disso. É o desfavorecido que vai ser sempre afetado, né?
por essas mudanças. Então, quem tem, ele consegue se reerguer. Mas até quando? E até quando? Porque, né? por exemplo, no Rio Grande do Sul teve perdas gigantescas em grandes lavouras. E lá e quando vem o problema, ele não quer saber se é do PT, do PCdoB, do PFL. Tem, tá? Tem. Leva Então, todo assim, mundo. É extremamente urgente, é mudar a mentalidade, né? Para que a gente possa ter avanços, Sim. né? O mínimo possível. Obrigada pelo espaço, para a gente parar, senão a Patrícia vai continuar falando aqui. Desculpa. Ai, agradecida. Obrigada, Bom, esse- Bom Senso Brasil. Esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Eu, José Antônio Rosa e o Luiz Barbosa. Tivemos aqui uma aula, tivemos aqui uma dimensão maior do que é a reciclagem, a coleta, os desafios, os problemas da reciclagem. E a gente espera que você que nos assiste entenda que coleta de lixo não envolve só separar material por cor de cesto, que a demanda é muito maior, mais complexa. Trate com carinho o seu lixo, entenda o trabalho de quem vai até a sua casa fazer essa coleta, valorize essas pessoas porque elas trabalham, elas não pedem favor, elas estão querendo trabalhar, que é o correto. E já que você falou tanto de meio ambiente, aqui ficou a lição de que eu já disse isso semana passada, vou repetir aqui, que não é necessário cuidar do meio ambiente, é necessário cuidar do ambiente todo. É por isso. Obrigado pela sua audiência, até a próxima.